Olá, boa tarde, bom dia para quem não almoçou, bom dia, boa tarde para você que está aqui assistindo ao vivo, que está entrando, e para você também que vai nos assistir depois. Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre o propósito das lives. Essa semana eu entendi que eu precisava falar sobre casamento. Primeiro porque a gente tá na semana dos Dias dos Namorados e o seu grande maior namorado é o teu cônjuge. Então, e eu estou aqui prestes, pertinho de fazer o meu curso, Jeito de Viver em Família. E Valéria, esse curso é sobre casamento? Não. Porém, a base da família é o casamento. Então, essa semana eu trouxe convidados do meu coração, gente. Pessoas que eu caminho, pessoas de jornada, para falar um pouquinho para vocês. Nós tivemos na segunda-feira a Keila aqui, falando sobre princípios e fundamentos do casamento. E hoje nós vamos ter um sábio, um homem sábio, para falar para os homens e para explicar para você, mulher, qual é o papel do homem no casamento? Qual é o papel do homem na base da família? Então eu tenho a honra de chamar o Dr. Mário, o pastor Mário, o tio Mário, um homem sábio, para falar um pouquinho pra gente sobre o papel do homem. Estou aqui, eles estão postos já esperando a gente. E eu tenho certeza que vai ser um divisor de água. Ai, seja bem-vindo! Bom dia! Ou boa tarde já. Bom dia! Então, essa live meio-dia tá me deixando confusa, porque eu não sei se eu falo bom dia ou boa tarde, eu falo as duas coisas. Boa tarde. Até porque vai ter gente que vai assistir à noite, né? Então vamos falar. Tio Mário, que honra ter o senhor aqui. Primeiro eu quero, antes de qualquer coisa, agradecer por o senhor transbordar sabedoria e poder nos ajudar. A grande maioria das pessoas que me seguem, que estão comigo e que caminham, né, e me veem, são pessoas mais jovens e às vezes estão passando por dores no casamento e não sabem hoje procurar ajuda. Então, o intuito disso aqui, desse tempo, é poder transbordar um pouquinho, receber um pouquinho daquilo que vocês carregam. Então, seja muito bem-vindo. Eu quero que o senhor fale do senhor, porque eu nem quis apresentar com tantos, porque no senhor cabe muitos rótulos, mas acima dos rótulos o senhor tem uma identidade de filho de Deus e que transborda amor. Então, para mim, é a maior de todas as suas virtudes e rótulos. Então, seja bem-vindo. Tá bom. Eu que agradeço o convite, viu, Valéria? Mas já assisti outro dia a pastora Keila, gostei muito. Falei, puxa vida, eu não estou acostumado a fazer essas coisas, porque sou de uma geração, você já viu, né? É do século passado, literalmente falando. Mas do meu currículo, que eu gosto de falar, primeiro, né, que eu tenho com o maior valor no meu currículo ter uma esposa que se chama Luísa, né? E ter duas filhas, a Priscila que eu já vi, e a Carisma. Já vi a Pri aqui. Então, o meu maior currículo foi assim, quem é o Mário Endo? Bom, o Mário Endo, ele é o marido da doutora Luísa, é o pai da Priscila e pai da Carisma. Entendeu? Esse é o meu maior currículo. Mas de formação profissional, eu sou médico formado junto com a Luísa, nós somos colegas de classe, nós somos colegas, depois nós nos tornamos amigos e depois começamos a namorar. E desse namoro foi para o noivado, né? Nós chegamos ao casamento, onde nós estamos até agora, praticamente 47 anos. Foi uma sequência que eu sempre falo assim, foi uma sequência muito boa que Deus preparou, porque eu era colega, não era convertido ainda, me tornei amigo dela, e através dessa amizade, ela me levou a conhecer Jesus, me converti quando estava no terceiro ano da faculdade, colega dela. E só depois disso é que a gente começou, né, a namorar. Tá? Então, antes de ser namorado, a gente já era colega, amigo, aí começamos a namorar, vimos as nossas diferenças, as nossas coisas comuns, coisas que nós gostávamos, do que não gostávamos, ou que um gostava, outro não gostava. Mas, enfim, nós fomos caminhando e fizemos
colocamos um plano de vida, que era o casamento, mas como eu me converti, né, foi fundamental isso. Então, quando a gente fala de casamento, a gente tem que lembrar que a primeira coisa, um ponto importante quando a gente fala de papel do homem num casamento, é que primeiro, ele é um participante de uma aliança eterna, uma aliança que é para sempre. Ele é participante, ele é o sócio, né? Ele e tem uma sócia só, né? Então ele é participante de uma aliança, né? Esse é o primeiro papel dele. O segundo papel dele é de esposo, de marido, de uma mulher, tá? E com aquelas responsabilidades que a pastora Keila falou muito bem, né? De amar, de respeitar, de honrar. Esse é o segundo papel do homem, de ser o marido. Marido segundo os princípios cristãos, né? Segundo os padrões que a gente lê na palavra de Deus, né? O terceiro Tio Mário, deixa eu sim, só cortar um pouquinho, porque assim, tá tão rico que eu vou pontuar de novo, porque esse bom. pessoal. É muita informação, tio Mário, é muito. O Ellison até comentou aqui: 50% da live já foi aí, porque o senhor me mandou alguns pontos que o senhor vai falar, mas talvez a maior preciosidade o senhor nem colocou como ponto. O senhor disse a seguinte frase, eu quero falar e quero enfatizar isso, porque isso cabe tanto para o homem quanto para a mulher. Meu maior currículo é ser marido da Luísa e pai da Carisma e da Pri. Agora, isso faz parte do meu maior currículo. Eu acho que nós estamos numa sociedade doente, sim, com a base doente, com a família doente, porque as pessoas esqueceram que o maior patrimônio, a maior base curricular, né? A maior importância é a família. E sim, as outras coisas, o senhor contou que parte dessa construção da família foi se encontrar, inclusive, numa formação profissional. Mas a maior base, a maior força, e o senhor declarou isso depois de 47 anos de casado, com várias. E a gente não está falando que não é para estudar, que não é para ter carreira, que não é disso que eu estou falando da importância. O senhor entrou a live dizendo. Eu acho que isso é muito valioso, eu quero pontuar, porque nossa geração de fazedores, nós estamos numa geração, né, multifuncional, onde a internet, tecnologia, tá tudo acontecendo. De alguma maneira, ao longo dos anos foi perdido. Eu vim de uma família onde não tem uma base familiar, então eu nunca ouvi essa frase na minha infância, na minha adolescência. Então, para eu começar a descobrir família foi bem tardio. Então é muito precioso para essas pessoas ouvirem que a família é realmente o nosso maior legado, nossa maior jornada, né? E é o que eu tenho tentado trazer aqui, porque por não conhecer, por a gente não ter vivido, tô falando da minha geração, o Ellison e a grande maioria ao meu redor, é muito desafiador começar a construir uma vida de casamento entendendo essa preciosidade. Os valores hoje estão muito atropelados, as pessoas estão se atropelando com profissão, às vezes acima de tudo, né? E eu sei que vocês tiveram um momento que vocês juntos decidiram por investir na profissão. Esse momento era o momento da doutora Luísa ser profissional, então o senhor, por ter a base maior família, o senhor apoiou. Mas eu queria enfatizar isso que o senhor disse. E aí a gente vai decorrer sobre as bases do homem, porque eu acho que essa fala do senhor já trouxe, assim, literalmente pérolas. E nós cremos que aqui tem pessoas querendo essas pérolas e aquilo que fez vocês viverem, né? E o papel do senhor nesse casamento, como homem, dos homens no casamento, eu acho que parte muito dessa fala do senhor. Sim. E aí o senhor diz que o primeiro princípio é aliança eterna. Foi quando o senhor entendeu esse... Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais profundo do que é isso para o homem. Como que o homem tem que ver e como que nós, mulheres, temos que entregar isso, temos que fazer... Como que o senhor... Eu gosto muito de falar sobre a aliança do casamento, porque foi algo assim, que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, da vida de casal. Não foi assim, casamos, entendemos, fizemos os nossos votos no altar e que pronto, então é a aliança eterna. É uma coisa muito teórica, e todo mundo sabe, até hoje, nós mesmo nas igrejas cristãs, quantas vezes nós estamos fazendo nossos votos, e muitas vezes nós fazemos assim, num momento que às vezes não é o mais sagrado
o momento do casamento, um momento mais festivo, mais alegre. Às vezes a festa é mais alegre do que aquele momento solene, que devia ser um momento alegre, que todo mundo está ouvindo falar, um homem e uma mulher falando, proferindo uma frase, dizendo que é para sempre, em toda aquela circunstância, saúde, doença, etc. e tal, né? E é interessante que Deus nos ensina, desde o começo, que o casamento é uma aliança, não é um contrato com cláusulas, com regras, se você fizer isso, eu faço, ou você não pode fazer. Não, é uma aliança, né? Embora exista direitos, deveres, obrigações de ambas as partes, né? Não é um contrato, porque é uma coisa que é para sempre. Uma aliança é eterna. Um contrato dura pouco tempo, né? Quebrou uma cláusula. Pode ser quebrado, pode ser desfeito, né? Assim, e muitos casamentos muitas pessoas vão para o casamento com essa possibilidade, assim, se não der certo, né? Se quebrar tal cláusula, então vamos tentar, né? Mas a aliança é diferente disso, né? E a gente, eu sempre falo assim, por que a gente fez aqueles votos lá, né? Que a gente vai amar para sempre, né? Existe uma frase, um dos primeiros versículos está lá em Gênesis, mas eu vou falar aquele que está no Novo Testamento, que Jesus fala, que é aquele que o homem deixará, falando do casamento, né, dessa aliança, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, e o que Deus uniu, não separe o homem. Quer dizer, isso está em Marcos, capítulo 10, uma das passagens do Evangelho é Marcos, capítulo 10, de 6 a 9, fala sobre isso. E é interessante que a gente lê essa frase, e é uma frase repetida no casamento, e você não tem na Bíblia aquela frase, na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza. Não tem esse versículo, vamos dizer assim. Mas essa frase, essa passagem de Marcos fala muito sobre aliança, porque quando se fala em unir, então por isso o homem se deixará seu pai e sua mãe se unir-se à sua mulher, e se unir não é simplesmente juntar, não é estar perto ou passar a viver junto. Esse unir tem um sentido de cimentar, de fazer uma coisa sólida que não se separa. Esse é o sentido. E é interessante que essa palavra ainda, na origem dessa palavra, tem 3 sentidos fundamentais que correspondem exatamente aos votos que nós fazemos. Ela é fidelidade, lealdade e constância. Fidelidade e lealdade são aqueles votos que nós fazemos, falando, vai ser, né? Em tais e tais, em todas as circunstâncias, eu vou ser fiel, vou ser leal, vou ser honesto, vou ser sincero, vou ser verdadeiro. É isso que nós estamos falando. E quando fala de constância, está falando assim, vai ser constante, não é conforme as circunstâncias, mas vai ser para sempre. Isso é aliança, né? Então, quando a gente faz os votos, nós estamos fazendo exatamente isso, uma coisa que a gente tem que ter consciência de que é algo duradouro, eterno. Né? E foi abençoado. Foi assim que Deus criou o casamento. Não foi o homem que inventou. Né? Então, eu acho muito importante eu acho que a gente vai ter que fazer um livro, hein, tio Mário? Acho que o senhor tem que escrever um livro sobre isso. Tô aqui, ó. Gente, pega caderno, caneta. Eu tô aqui, ó, caderno anotando. Eu preciso. É muito rico, é muito rico. Eu só tenho 10 anos de casado e todos os dias é um aprendizado. E obrigada por vocês estarem contribuindo, nos ajudando, porque eu tenho certeza que, assim como eu, várias pessoas vão aprender coisas novas aqui. Então, e a gente está vivendo justamente numa fase de adversidade agora. Os casais estão vivendo, as famílias estão vivendo uma fase de muita tribulação, não é? Com essa pandemia. Mas quando nós fizemos e agora, eu vou só cortar o senhor, vou só interromper, porque eu tenho o aval da Pri. Esse livro demorou para sair. Eu acho que agora, com essa pandemia, as famílias estão precisando desse livro. Eu acho que fica a dica aí, hein? A gente tem uma pessoa bem experiente em fazer livro. Eu acho que ela pode ajudar o senhor. Eu conheço, eu posso apresentar depois. Mas a escritora de casa é a Lu, não sou eu. Eu sou não. Vocês são um só. Vamos lá, ela já falou que vai incentivar, então vamos, a gente precisa desse livro de cabeceira aqui, ó, para os casamentos. As famílias estão precisando muito. Então, independe, esse compromisso que você assumiu, essa aliança que você declarou, esses votos, né? Ela independe das circunstâncias que virão pela frente. Primeiro, você casou sem conhecer totalmente seu marido, o futuro cônjuge.
né? No caso, a futura esposa. Então, se eu tiverem mais... Geralmente são mais mulheres que estão assistindo, né? Tem poucos homens. Aqui Mas, é. assim, Hoje tem mais homens aqui do que o é... normal. Eu falei que era para os maridos virem, elas mandaram os maridos. Ah, é. Então, a gente tem que lembrar que a gente fez uma promessa, e como homem, a gente tem que falar assim, eu sou homem de verdade, eu não sou homem que mente. Né? E assumir esses compromissos, independente das circunstâncias adversas. Porque durante esses nossos 47 anos de casado, tivemos muitas adversidades, né? Muitas adversidades, circunstâncias que a gente não gostaria de ter passado. Mas todas elas foram circunstâncias que, quando nós resolvemos enfrentar juntos, apesar de muitas vezes nessas circunstâncias adversas, a gente não ter a mesma opinião, veja bem, nas tribulações, a gente não ter a mesma opinião, mesmo assim, a gente chegar num acordo e ter humildade para dizer, não, vamos fazer do seu jeito, que eu acho que é melhor, que eu não estou totalmente seguro. Eu tenho a minha opinião forte, mas não estou totalmente seguro. E geralmente é assim. Uau! E o senhor, geralmente o senhor diria que algumas vezes, na média, teve vezes que o senhor e teve vezes que foi a opinião dela. Então, sim, não quer dizer que o papel do homem é estar 100% no controle, ter opinião formada, e nem sim. da mulher, não é nenhum nem outro, e os dois não Ele precisam pode, concordar o tempo todo. não, ele Eles só pode estar precisam no entrar em acordo. controle de concordar com a esposa. Uau! Entendeu? Tá vendo, Porque homens? muitas Mas não vezes. de deixar ela só também tomar a decisão. Sim. Também é o papel do homem avaliar isso. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Quando a gente Para estava nós mulheres entendermos nosso espaço e para os homens se posicionarem nesse papel. os homens têm que entender que nós somos muito racionais. Né? Da forma como Deus nos criou assim, de um jeito que nós temos um modo diferente de reagir, de interpretar situações. Nós somos muito direcionados a um ponto só. E a esposa, a mulher, tem uma visão mais ampla. Tá certo? Ela tem uma visão mais ampla, ela sabe sentir mais do que o homem. Então, geralmente, assim, para a gente não demorar muito nesse ponto, mas quando a gente estava discutindo algum problema tal, e chegava num impasse, quando a Lu falava assim para mim, mas eu sinto, aí eu falei, bom, tá aí, entrou a intuição da mulher, aí não tem jeito de a gente quebrar isso, viu? Não tem que vencer a intuição feminina. Então, se você não está muito seguro, quantas vezes eu não estava seguro, achava que era isso, mas não estava totalmente seguro, mas não queria arredar o pé. Mas a Lu falou assim, mas eu sinto que você deveria fazer assim, assado, e eu sinto. Bom, não custa nada você ceder e fazer. Tá? E se tiver errado, se ela der errado, eu não vou descontar isso dela, cobrar dela. Tá vendo onde falei? Tá certo? Isso é o acordo. Porque eu também não estava muito certo. Porque se eu estivesse certo, eu ia manter meu pé firme e falar assim, não, eu sinto que estou convencido, posso errar, mas vamos fazer desse jeito. Tomo decisão, estou no controle. E aí ela apoiaria. Esse seria o papel do acordo. Ela, nesse momento, sim. daria um passo atrás e apoiaria. E eu posso dizer com certeza que ela acertou muito mais vezes do que eu. Né? Acertou muitas vezes, até nas coisas naturais. Ela falou uma vez uma coisa assim para mim. Eu sinto que você precisa trocar de carro por um outro carro. Mas é porque esse carro está tão... Agora que está macio, tal, não sei o quê. Mas eu não sei, eu sinto, você precisa trocar. Tem um carro assim, por que você não troca, tal, não sei o quê, né? E ficamos nessa conversa e eu gostava tanto, sabe quando você se apega a um carro? Era um Santana da Volkswagen, né? E no fim acabei vendendo. Aí apareceu um amigo que estava precisando, ele queria, que estava falando, eu vou vender para ele. Aí eu sei que depois de uma semana que eu vendi o carro para ele, nem tinha tirado seguro ainda. Então, uma semana eu encontrei com ele, e aí, tá gostando do carro? Eu falei, eu nem te conto, ele pegou fogo no dia seguinte que eu comprei. De você, né? Pegou fogo, ele se autodestruiu. Não sei se era algum instrumento. Ainda bem que era na garagem dele, chamuscou toda a parede, assim, depois tive que ajudar a pagar a pintura e tal. A Lu não falou para mim, tá vendo, não te falei? Né? Mas era... Acho que isso é bom enfatizar. Acho que o acordo ele não tem essa acusação, né, Tio Mário? O acordo ele tem esse amor, ele tem cumplicidade, ele tem eu tô falando parceria. Por isso que eu estou falando assim, quando a mulher falar eu acho, eu sinto, gente, o homem não sente e não acha, entendeu? Então,
o homem precisa aprender a ouvir um pouco desse lado aí, né? Essa parte da sensibilidade, né? E eu acho que, assim, outras coisas, assim, que vem com relação à passagem do tempo. O tempo decorre. Então, a gente vai ter aquelas mudanças normais da vida de um casal. Por exemplo, o homem vai ver, principalmente o homem, né? A gente vai ver que a mulher vai perdendo a sua beleza física da fase de namorado, de noivo, de recém-casado. É claro, isso é normal. As rugas vão aparecer e muitas delas foi o homem que provocou, né? Então tem que concordar. Puxa, você tem que elogiar as rugas. Essas rugas são lindas, porque eu sei que aquela vez que eu fui um peso para você, apareceu essa ruguinha. Então eu amo essa ruga porque você ficou muito, muito lindo. Você me entendeu, me perdoou. Pronto, acabou. Então, Gente, também, tenho certeza que todas as mulheres estão agora achando a sabedoria do tio Mário mais surreal. A paixão também diminui, né? A paixão diminui. Ele tem um cansaço da idade. Estou falando as mais novas que perdoem, que nós estamos com praticamente 75 anos de idade, né? Tá? Mas independe, essa aliança que você fez, independe dessas circunstâncias todas externas, passageiras, né? E que não tem, e são valores secundários, terciários, não tem muita importância quando existe esse compromisso de aliança entre homem e mulher, né? Não depende também, essa aliança não vai depender do merecimento do cônjuge, das qualidades ou dos defeitos. Não pode depender das qualidades ou dos defeitos do cônjuge. Você tem cada um de nós temos qualidades, temos defeitos, e a aliança não pode ser quebrada por causa disso. Eu vou dizer uma coisa mais pesada, vamos dizer assim, independe dos pecados. Independe dos pecados cometidos. Desde que a gente vença esses pecados cometidos, um ou o outro, ou os dois, cada um do seu lado, cometeu o pecado. Às vezes é um pecado difícil de ser perdoado, mas essa aliança que a gente estabeleceu, quando a gente casa, quando fala que é para sempre, quando nós estamos cimentados, quando nós estamos dizendo fidelidade, lealdade e constância, nós estamos dizendo que nossa aliança independe dos pecados cometidos, mas nós vamos vencer esses pecados com arrependimento, com confissão e com dar o perdão. Então, essa aliança é aquela aliança que vai perdurar, né? Então, muitas vezes, qualquer pecado tem levado à separação. Isso é porque não há um entendimento que há uma aliança. Que exemplo maior do que nós, como pecadores, e Jesus nos perdoou. Mesmo sem a gente ter reconhecido os nossos pecados, ele já nos perdoou na cruz, né? E quem somos nós para não perdoarmos pecados quando uma pessoa realmente tem o arrependimento, está confessando, está reconhecendo o erro, está dizendo, estava vivendo debaixo de uma pressão, de uma circunstância adversa, né? E pecou, ou errou, ou fez algo que não foi agradável e o outro se sentiu ofendido. Imagina agora numa situação, a gente está ouvindo já notícias de aumento do número de divórcios nessa fase de pandemia, porque a situação realmente está pesada, né? Agora, enfim, quando a gente fala de aliança, a gente tem que lembrar, algo indissolúvel, a gente tem que ter sempre isso na nossa mente, a nossa mente renovada nesse sentido. A aliança que eu fiz com meu esposo, minha esposa, meu cônjuge, ela é para sempre e é indissolúvel. Uma coisa que a gente fala muito... Você quer comentar alguma coisa? Quer colocar... Não, eu tô aqui pensando que essa live não é só para os casados, porque talvez as pessoas estão aí namorando, estão em noivado. Isso é muito grande, entender esse poder da aliança até antes de uma decisão. E para quem tem 1 ano e para quem tem 30 anos... ainda assim entender, mesmo que eu errei até aqui, né, colocando até como pecado esse perdão, mas meu casamento até aqui não foi assim. Há sempre tempo de decidir por viver uma aliança, né? Se até hoje casamentos que estão aqui eram contratos e você nem sabia a diferença de contrato e aliança, que a partir de hoje você possa decidir internamente viver a partir de hoje uma aliança, porque aí você olha para o seu cônjuge de outra maneira, você encara o cônjuge de outra maneira, porque se eu não tenho opção de separar, eu vou me dedicar, eu vou passar a olhar com outros olhos, porque eu vou estar com eu sei que essa pessoa vai estar. Eu lembro que o Ellison, eu e o Ellison, num momento de crise, a gente estava começou, sabe quando começa aquela coisa que não chega a lugar nenhum? Aí ele olhou para mim e fez assim: amor,
tá cansativo brigar. A gente vai ficar junto pra sempre. Então amanhã a gente volta essa conversa pra gente não brigar. E eu lembro que aquele dia me caiu, assim, né? Porque eu tava mais esquentada, me caiu aquela sensação de... agora a gente não precisa. É pra sempre. A gente tem uma vida inteira. Se hoje a gente não entrou num acordo 100%, amanhã a gente retoma. Quando não tem a opção de separar, quando não é um contrato, a gente vai rever de outra forma. A gente vai fazer, talvez, até levar num divertido, a gente vai conseguir, porque foi o que ele fez. Ele deu risada e falou, a gente vai separar mesmo. E acabamos resolvendo de uma forma mais leve. Não virou, né, uma coisa tão pequena, que é o que tem acontecido nessa pandemia visivelmente, né? As coisas pequenas que deveriam ser relevantes, se tivessem uma aliança, estão virando destruição de lar, infelizmente. Mas eu acho que a gente vai precisar ir pro segundo ponto, porque senão a gente vai ficar... Esse é um assunto realmente que daria pra gente passar aqui 1 hora falando dele. Então, o segundo papel é o papel de marido mesmo, que está tudo interligado, tá certo? Mas assim, eu sempre gosto de lembrar, aliás, até a pastora Keila citou sobre aquela figura do triângulo. Você sabe que num dos primeiros encontros de casais que nós fizemos na igreja, acho que mais de 20 anos atrás, eu ia falar para os casais de uma figura que Deus me mostrou, que eu guardo até hoje, é exatamente desse triângulo que ela falou, o triângulo, em que lá em cima está Deus. A doutora Luísa que falou. Mas aquele... Aí eu falei porque a doutora Luísa falou. Então você tem um triângulo, você imagina um triângulo, né? Equilátero, todos os lados são iguais. Em cima está Deus, embaixo, aqui numa ponta, está o Espírito Santo, e aqui está Jesus. É o Deus triuno que nós conhecemos. Veja como Deus é perfeito, Ele é maravilhoso. E eles vivem, tudo, desde o começo, assim, eles falam assim, Deus fala assim, façamos, vamos fazer. Existia uma unidade, então os três estavam juntos, que chegavam num ponto, era um ponto em comum. Então nós falamos, um Deus triuno, existe a trindade, mas nós temos um ponto. E lá está Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um ponto. E esse ponto aqui no ápice é o que eu uso como exemplo, o triângulo do casamento. Então, aqui em cima está Deus, aqui embaixo está o homem, e aqui na outra ponta do triângulo está a mulher. Eles estão equidistantes. Vamos colocar que estão equidistantes no casamento, no início do casamento, ou no início de um relacionamento. À medida que, se, por exemplo, só uma mulher, que geralmente é mulher que tem mais iniciativa, que busca mais a Deus, é mais emocional, então tem essa facilidade, tem essa abertura para buscar Deus, ela vai se aproximando de Deus, né? Ela busca a Deus, tem uma comunhão íntima com Deus. Mas se o marido está aqui embaixo, a distância do marido para Deus continua igual, e a distância do marido para a esposa não está igual à distância de Deus, mas vai diminuir, continua uma distância separando o homem e a mulher. Mas se o marido vai junto, subindo junto, no triângulo, o homem e a mulher também, a distância entre os dois vão se aproximando a ponto de eles serem um no Senhor. Isso é casamento. Cada um buscando Deus individualmente, e à medida que os dois estão subindo, essa base também vai se juntando até ficar um ponto só. Esse é o verdadeiro. Essa verdade é o triângulo amoroso, no bom sentido, né? Tanto o Deus triuno como o casamento, Deus, o marido e a esposa, né? Então, Deus trino, marido e esposa. Então, não dá para a gente viver bem um casamento se a mulher busca, a esposa busca a Deus e o homem está aqui embaixo, não sai do lugar ou sai pouco, né? A distância entre os dois continua e a mulher está subindo, está melhorando, está chegando a Deus, mas a distância com o homem continua longe. Mas se o homem abre o coração, que tem um coração mais fechado, é mais racional, né? Se ele também resolve, olha, ele está se aproximando de Deus, mas está se aproximando mais da mulher. Então, o casal tem que ter essa visão de que os dois devem se aproximar, os dois devem buscar Deus, porque com isso Deus está fazendo com que eles se unam cada vez mais numa só carne, né? Então, ter uma maior comunhão, isso é se tornar uma só carne, é uma maior intimidade do homem com sua esposa, e à medida que eles caminham nesse sentido ao longo do casamento,
Eu tô falando, parecendo uma coisa rápida. Não é. Porque às vezes um está lá em cima, daí a pouco a mulher desce, passou por uma crise, né? De repente o homem está bem, foi promovido no emprego, ele então está feliz da vida, está se sentindo nos céus. E a mulher está no pós-parto, na crise do puerpério, e está aqui embaixo deprimida. Então, mas não, é um processo a longo prazo que vai acontecendo aproximação. Quanto mais eles buscam a Deus, mais união, mais unidade vai haver entre o casal. Isso é básico no casamento, né? Não dá para um ter um casamento assim, conforme Deus criou, foi Ele que criou, Ele tem um manual, né? Então nós temos que tentar seguir o máximo que com todo o nosso esforço, lutar por isso. Tá certo? Uau. A gente tem que trabalhar nesse sentido. A gente não casa para viver feliz, né? Existe muita gente que quer casar para ser feliz, né? Existe um versículo que eu gosto muito também, e esse é para os homens. Os homens vão ficar felizes da vida ou infelizes demais, uma coisa ou outra. Não tem meio termo aqui. É o versículo que está em Deuteronômio 24, versículo 5, quando fala sobre as leis da guerra. É muito interessante, porque Moisés está recebendo as ordens, as leis de Deus, e Moisés transmite esse versículo para os homens. O homem recém-casado não permite que vá à guerra, nem participe de outras atividades, porque ele deve ficar na sua casa, o homem recém-casado, para fazer feliz a mulher que ele desposou. É para fazer feliz. Agora, veja, eu não sei quanto a licença gala atualmente é de uma semana, mais ou menos, quando casa a licença. 5 dias, né? 5 dias. Pois é. Agora, naquela época, eu não sei se vocês não têm inveja disso, mas a lua de mel era de 1 ano. Seria bom ou não? O que é? Não sei se algum homem que está respondendo a isso. É bom isso ou não? Lua de mel de 1 ano. Ficar em casa 1 ano com a esposa, fazendo a esposa ser feliz. Olha o papel do homem qual que é. O segundo papel importante do homem na base da família. Fazer a esposa feliz. Isso é cumprir o papel de marido, né? Puxa vida, que legal. Muitos homens podem dizer, mas vem cá, agora fala uma coisa para mim. Você está aguentando a quarentena, a sessentena, a oitentena, a noventena, que nós estamos vendo, atravessando agora? Como é que está? Você está fazendo a sua esposa feliz? Ou a esposa está fazendo o seu marido feliz? 1 ano dentro de casa, com esse papel, recém-casado, quer dizer, vocês estão aprendendo a conviver, vocês estão aprendendo a melhor maneira de constituir uma família. Vocês têm 1 ano para vocês se conhecerem, né? Aprender os defeitos, ver os defeitos, corrigir, ver as qualidades, incentivar, promover um ao outro. Vocês têm 1 ano inteiro sem ter preocupação de ser morto em guerra, sem ter preocupação com finanças, vai estar tudo ali. Vocês estão na melhor. 1 ano, né? Mas acontece que a sociedade, a civilização, tudo foi evoluindo de tal forma que hoje, né, os dois, até há pouco, na minha época, minha infância, era home office. Na minha infância, meu pai trabalhava em casa. Ele tinha um bazar, dele era home office. Muitas cidades no interior ainda tem home office. E hoje nós estamos no home office, mas o que está acontecendo? Antigamente, o home office, em que o pai, aí a mãe trabalhava, a mãe costurava, fazia alguma coisa em casa, o pai também, era um home office. Mas só que o filho está lá do lado o dia inteiro, apanhava, mas também aprendia. Geralmente o filho aprendia o mesmo ofício dos pais, do pai, né? Continuava ali e tal. Home office, e não era problema, mas hoje o home office está sendo problema para muitas famílias, porque o pai não está aguentando mais ficar em casa, ele quer ir para fora, trabalhar lá fora no escritório para ter sossego, né? Então, mas aqui, e nós estamos numa quarentena. Agora imagina você ficar numa lua de mel, né, de 1 ano, para fazer a sua esposa, vamos generalizar, dizer, para fazer o seu cônjuge feliz. Né? Porque existia um mandamento, não era só o benefício. Uhum.
É para fazer O versículo vem com benefício, mas vem com mandamento. É fazer o outro feliz. Fazer o outro Uau. feliz. Isso serve para os dois. Não é? Então, como que a gente vê o casamento? Se a gente fala assim, eu casei, mas não estou não estou me sentindo feliz. Não, você não casou para se sentir feliz. Você casou para fazer o seu cônjuge feliz. Olha como que muda a perspectiva das coisas. Como que muda o objetivo de vida. Como que muda, assim, a disposição do coração de servir em vez de ser servido. Porque você, para fazer feliz a esposa, o cônjuge, você vai fazer o que ela gosta, né? O que ela agrada a ela. Você vai conhecer, com certeza, um ano é suficiente para você conhecer a linguagem do amor da sua esposa. Se a sua esposa gosta de palavras de afirmação, você vai cada vez mais melhorar nisso, porque quando você descobre essas palavras de afirmação, é o amor, é a linguagem do amor da esposa, em vez de você ficar criticando, você vai sempre olhar para os pontos positivos dela, embora ela tenha pontos negativos, né? O homem, então, deve sempre conhecer, focar nas qualidades da esposa, né? Porque toda vez que a gente tem o foco na qualidade de uma pessoa, a gente tem vontade de agradar, tem vontade de dar, tem vontade de fazer o melhor, porque você acha que ela merece, porque ela tem qualidades, né? Você tem o desejo de cumprir com aquilo que você prometeu, né? Agora, se o foco seu, você está só nos defeitos, né? Você fica olhando só os defeitos, não sabe cozinhar, não sabe, não limpa direito a casa, não cuida bem dos filhos, olha, só pensa nela, só faz... Não, se você foca nos defeitos, né, vocês vão ver, o desejo vai ser de criticar, vai ser de ficar cobrando a toda hora. E, com o tempo, aos poucos vai se afastando, porque é uma coisa desagradável, acho que tudo está errado. Aí pensa que casou mal, e aí quer se separar, tenta encontrar uma outra saída para ser feliz. Não, você casou para fazer o marido, está lá para fazer a esposa feliz, não para você se sentir feliz. Quando você faz sua esposa ser feliz, ou a esposa faz o marido ser feliz, tenho certeza que o casamento cresce em qualidade, né? Cresce assim em entendimento, cresce assim na maturidade para enfrentar qualquer problema, qualquer dificuldade, conflito, né? Dificuldade de discordância de algum ponto, né? Então, quando a gente tem esse desejo de olhar as qualidades, de se fazer feliz o cônjuge, o nosso comportamento muda, a nossa mente muda. Se muda a mente, muda o nosso comportamento. Então, mudar a ideia é uma recomendação. Vamos ver sempre os pontos positivos da sua esposa para os homens. E as mulheres, pense nos pontos positivos do seu esposo. Conheça a linguagem do amor do esposo, né? Eu não sei se todos conhecem a linguagem. Geralmente a mulher tem muitas linguagens, todas as 5 linguagens do amor. O homem tem uma, 2, tal, né? Mas a mulher, o problema é que a mulher tem várias linguagens. Então, mas mesmo assim, você é homem, você é cara forte. Investe nas 5, que não vai dar ruim, não vai dar erro. Você vai ver que a comida da casa vai melhorar, o carinho dela vai melhorar, aquela noite que você estava ansiando vai ser muito mais gostosa. Vai haver uma correspondência assim tão boa, né? Então, conheça a linguagem de amor. Eu acho que a maior parte do pessoal deve conhecer as 5 linguagens do amor, né? Tem várias para criança, para adolescente, tem para 5 linguagens do amor para jovem, tem para tudo. Mas era interessante conhecer isso, né? Mas, enfim, quando a gente fala estou falando mais direcionado para homens, mas eu peço para as irmãs que estão ouvindo, não vão chegar em casa, o seu marido não está aí, não vão falar, está vendo? Ele falou assim, você tem que fazer isso, isso. Não, não é assim que funciona, né? É você guardar no seu coração e falar assim, puxa vida, o que eu posso fazer para o meu marido melhorar? Eu quero fazê-lo feliz, né? Porque em vez de criticar, eu vou começar a elogiar, porque ele tem coisas boas, né? Ele tem coisas boas, sim. Se procurar, a gente encontra.
Tem uma passagem de Efésios, até a Lu que me separou, porque de Efésios, aquele capítulo que fala sobre a obrigação do marido e da mulher, né? Capítulo 5, 25 em diante, fala assim, ela pegou na versão A Mensagem, diz assim, marido, dê o máximo de amor à esposa. Faça como Cristo fez pela igreja. Um amor marcado por entrega total. O amor de Cristo torna a igreja íntegra. Tá? Então, o amor do marido torna a mulher íntegra. Suas palavras evocam a beleza dela. Ele quer vê-la vestida de branco, brilhando santidade. Ele quer vê-la vestida de branco. Quer dizer, o marido tem que ter essa vontade de ver a esposa brilhando. Né? Então, capricha, né, nesse sentido. Né? Estimule sua esposa, né? Elogie sua esposa. É assim que o marido deve amar a esposa. Até porque está fazendo um bem a si mesmo, uma vez que ambos são um só através do casamento. E é verdade. Uau! Não é verdade? É verdade. Então, como que é bom a gente lembrar, né, que não é difícil ser marido, tá certo? É simplesmente deixar de ser teimoso em muitas coisas. A teimosia do homem, o machismo, que vem, é tradicional isso daí, né? Vem de uma hereditário, hereditário, né? Vem de uma herança cultural. Na verdade, é muito mais cultural, porque a nossa né? hereditariedade vem do reino, mas é cultural, vem de um passado, não é nem às vezes ensinado, é automático. E não é nada feio ter um marido que é carinhoso, que é educado, que é respeitoso. Isso daí, olha, influencia tantas pessoas que estão ao nosso redor que a gente nem imagina, viu? Tá certo? Eu não sei se você quer comentar alguma coisa, Valéria. Eu não sei. Os homens daqui, eles estão bem sumidos, mas tá bom, vamos lá. Eu queria que você falasse sobre o terceiro ponto. Lembrando, o primeiro foi o marido, a base do marido. De uma aliança. Ele é participante da aliança. De aliança. Segundo, o segundo, é o esposo, é o papel do marido. Ele é o esposo. Qual é o papel de marido? E aí veio com as bases do marido trazer honra, do marido amar, né? Eu acho que essa explicação desse versículo, pensar que antigamente quando Deus falava naquela época era 1 ano investindo em fazer a outro feliz. Porque depois que você passou 1 ano investindo no outro, o resto do casamento vai ser blindado em amor, porque vai ser uma disputa quem investe mais, né? E o terceiro ponto? Eu tinha posto que o papel do marido é ser pai. Né? É ser pai. Exercer a função de pai. Né? Eu estava vendo lá, eu não sei, as pessoas que estudam mais, talvez você até saiba, mas tem uma diferença entre a gente falar que entre função e papel. Aqui o título é papel do pai na base familiar, né? Mas para mim era a mesma coisa, ou parece a mesma coisa, e pode ser colocado como sendo sinônimos, né? Mas a função é aquilo que a pessoa é. Ela exerce uma função. E o papel é como ela exerce essa função. Qual que é a atitude dessa pessoa? Então, nós quando casamos e temos os filhos, nós temos a função de pai, mas nem sempre nós exercemos essa função, esse papel de pai. A forma como nós vivemos como pais dentro de uma casa. Né? Já li eu não lembro agora bem o autor, que diz, não, talvez seja Uma Vida com um Propósito mesmo, que acho que fala sobre isso, A Vida com Propósito, do Rick Warren. Isso. Ele fala assim, que o propósito da gente a primeira coisa, o propósito da vida do homem, do ser humano, é amar a Deus e adorar a Deus. Deus criou o homem para isso. Para amar. Que a Lu me falou alguma coisa, não ouvi. Amar a Deus, né, acima de tudo. Esse é o propósito da nossa vida. Né? E o segundo propósito é ensinar os filhos. Nós temos essas dois propósitos na vida. Né? Porque quando a gente fala de família, começa com um casal, com um casamento, tá certo? Marido e mulher, ainda não é uma família no sentido, né, da palavra. Composto, ainda é um casamento, só, é só uma aliança. Agora, quando vem
o filho, então, nós temos uma família, tá certo? Família é aquela unidade formada por marido e mulher, ligados e os filhos ligados por consanguinidade. Hoje, não dá para mais definir a família dessa forma, que existem vários tipos de famílias, que chama de famílias reconstituídas, etc. Tem vários tipos, né? Mas, então, amar a Deus e ensinar os filhos, né? E quando falar amar a Deus e ensinar os filhos, por que a gente deve amar a Deus em primeiro lugar? Porque se a gente não ama a Deus, né? A gente não crê num Deus que nos criou para termos relacionamento com Ele, para Ele dar o melhor para nós. Quando Deus fala que criou todas as coisas, e pôs o homem lá no jardim do Éden, falou assim, ele viu que tudo era bom, né? Hoje nós estamos vivendo um caos, né? Estamos vivendo um caos, e esse caos vai passar. Naquela época, lá em Gênesis, era um caos. Aí veio o quê? A presença de Deus. Ele disse, haja luz. Veio a palavra, veio a presença de Deus através da sua palavra, disse, haja luz, houve luz, e afastou o caos. Então, hoje, mais do que nunca, estamos precisando, nesse caos que nós estamos vivendo, que as famílias estão vivendo, os casais em conflito, em ponto de separação, discussão, esgotados, estressados, síndrome do pânico, preocupação com o futuro financeiro, quando terminar a pandemia, desemprego, tantas coisas, né? Nesse caos, a única coisa que vai trazer luz vai ser a presença de Deus, a gente buscar Deus, né? Não tem outra saída, buscar o que Deus fala a respeito do casamento, de família, né? O que Deus fala. Então, é a luz que vem. E o que Ele tem, a palavra diz que tudo que Ele fez, tudo que Ele colocou à disposição do homem, era muito bom. Então, quando sair do caos, nós não temos que nos contentar com coisa mais ou menos. Nós temos que buscar isso que é muito bom, que é o que está reservado para cada um, mesmo aqueles que não conhecem a Deus ainda, sempre tem esse muito bom reservado para eles. Então, por isso que Deus, primeiro propósito, nós temos que amar esse Deus que fez as coisas desse jeito e quer mostre o caminho para a gente sair desse caos, através da luz dele, debaixo da luz dele, né? E ensinar os nossos filhos para que eles possam fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo, aprendendo através da palavra de Deus, né? Paternidade, por que é importante você amar a Deus e ensinar os filhos? Porque uma casa em que você tem o pai, tem a mãe, que lideram, governam bem uma casa, né? Que tem os princípios morais corretos, sabe o que é certo e errado, ensina através do exemplo, não de falar, de dar sermão, mas através do exemplo, ensina a criança no caminho que deve andar, como diz em Provérbios, né? Então, fala assim que o filho jamais vai esquecer quando for adulto. Porque o pai, então, deve ser nessa vida de amar a Deus e obedecer a sua palavra, conhecer os princípios de Deus, né? E ensinando esses princípios, transmitindo para os seus filhos e futuras gerações, ele está criando um referencial ali no lar. É um referencial, né? E, ao mesmo tempo, você cria identidade para o filho. Você está numa casa que o padrão é esse, tem um pai assim, tem uma mãe assim, são pessoas que, puxa vida, estão sempre tentando fazer e fazem as coisas certas ou tentando fazer o certo, sempre são coerentes, têm bom senso, têm compromisso, têm palavra, mantêm palavra, são leais um ao outro, são fiéis um com o outro, né? São comprometidos com a verdade. Então, eles criaram uma identidade para o filho do que é certo, do que é realmente ser uma família. A gente vê, eu sempre lembro da palavra do filho pródigo, eu fico sempre imaginando assim, por que aquele homem, aquele filho, voltou para casa? Eu fico imaginando se ele fosse de uma família mesmo abastada e tivesse todos os recursos, como ele devia ter. Ele foi embora, porque tinha recursos, podia viver, mas um dia acabou, ele caiu em si, mas na casa dele fosse uma bagunça. Tinha adultério, tinha corrupção, tinha infidelidade, tinha tudo que era errado, não tinha um padrão de vida. Ele chega numa miséria e fala assim, eu preciso, puxa, aqui não dá mais, eu estou no fundo do poço.
Mas ele diz, para onde eu vou voltar? Se ele não tivesse um referencial, ele não ia voltar. Então, como que é importante nós hoje estabelecermos um referencial do que é família, né? Porque aí os nossos filhos podem voltar. E quando eles voltam, nós como pais que temem a Deus, que conhecem a Deus, que ensinaram os filhos, nós vamos dar o que para eles? Vamos fazer aquilo que nós, como marido e mulher, fizemos quando nós erramos. Nós vamos perdoar. Vemos que veio arrependido. Vamos perdoar, vamos receber de braços abertos, né? Vamos lavá-los, limpá-los e vamos colocar num lugar de honra dentro de casa de novo, né? Aí ele não chega para casa, ele voltou com o coração para ser empregado. Mas o pai fala assim, não, você é meu filho voltou. Ele recupera a identidade daquela família. Mas tudo isso porque tinha um referencial. E esse referencial era um casamento bom, presença da palavra, dos princípios de Deus naquela casa, educado de um jeito, mas que todos nós estamos sujeitos a um dos nossos filhos se desviarem. Mas sempre, se nós tivermos criado um lar que é referência, que pode ser referência, mesmo que imperfeita ainda, mas que tem valores, esse filho vai ter para onde voltar. Tem amor, que tem carinho, que tem cumplicidade, sabe, tem dedicação, né? E o senhor falou do casamento. Se o casamento teve esse amor, essa cumplicidade, esse acordo, esse perdão, o filho enxerga isso, ainda que ele se perca, ou ainda que ele queira ter outras experiências, ele sabe o que verdadeiramente é bom, porque ele viu dentro de casa. Exato. Então, o senhor diria que o homem tem um papel na paternidade muito maior do que só estar dentro de casa ou só trazer provisão. Eu acho que você está falando aqui, a senhora até colocou sobre o papel do pai como líder e sacerdote do lar, não só como provedor, que é algo que neste momento é muito visível, né? O papel do homem é prover, isso todo mundo sabe. E aí, às vezes, os homens estão tão focados nisso que esquecem de estar dentro de casa. Né? Por isso, esse desespero para ir trabalhar fora, não quer trabalhar dentro de casa, porque ele nem quer fazer parte dessa família. Ele só quer trazer o dinheiro e se livrar do problema. E ele nem sabe que é isso que talvez gere mais problemas. É que ao longo da civilização, se a gente for ver a história da civilização, os tipos de regimes de família que a gente tinha então patriarcado, depois passou para o matriarcado, né? Depois, até agora, nós estamos no criantiarcado, né? A criança que manda. E daqui a pouco eu acho que vai ser, não sei qual seria o nome do digital arcado, tal digital informática, alguma coisa. Só o mundo digital que manda. Eu tenho muito receio com relação à nossa vida, com relação a essa parte da digital. Essa aí eu tenho receio de como vai ser o relacionamento interpessoal. Mas, assim, eu acho que ele tem, né? Tem um livro muito bom chamado Macho e Fêmea, para a gente ver, porque houve distorções do papel do homem. O homem foi deixando o seu papel de homem, de sacerdote, tá? As mulheres não gostam muito daquela frase que diz assim, esposas sejam submissas aos seus maridos. Maridos, amem suas esposas. As esposas geralmente não gostam dessa frase, mas aquilo que aquela lembrou na sexta-feira, que o Efésios 5:21, antes de falar da mulher e do marido, no 21 fala assim, sujeitai-vos, sejam submissos uns aos outros. Então é para os dois a submissão, não é para um só, não é só para a mulher, né? Mas eu acho assim que não tem problema, as mulheres fiquem tranquilas com relação a ser submissa ao homem, ao marido, mas não é subserviência, submissão, é estar sob a mesma missão, cumprir o mesmo propósito de Deus. Mas é bom, lá em 1 Pedro, né, que fala que para a gente cuidar da esposa como o vaso mais fraco. As irmãs têm que lembrar, pode achar que não é nada disso. Não, mas Deus fez, porque o pneu do carro vai furar. E ainda bem que tem o homem mais forte, não é? Os móveis que você quer mudar toda semana na casa, o homem está lá para puxar para lá, para cá. Então, sinta-se essa mulher mais frágil, mas sinta-se privilegiada, amada, viu? Mas que esse marido saiba amar
direitinho, né? Então não tenha medo dessa palavra ser submissa, que isso aí é para nós, para os dois lados, viu? Tem um outro livro também, acho que você falou já bastante sobre educação de filhos. Eu gosto de um que chama Pastoreando o Coração da Criança, é do Ted Tripp, né? Ted com 2D e Tripp com 2P, Pastoreando o Coração da Criança. Ele fala assim, que criar filhos é diferente de cuidar de filhos. Muitas vezes nós só criamos, né? Cuidamos dos nossos filhos. Educar uma criança é agir como representante de Deus, trazendo as repreensões da vida a ela. Olha, educar uma criança, a nossa função como pai, como mãe, é agir como representante de Deus, trazendo as repreensões da vida a ela. Mostrar que a vida não é um mar de rosas, ensinar os prós e os contras que ele vai encontrar, que a criança vai encontrar pela frente, né? E a base da disciplina deve ser o fato do filho ter causado desprazer a Deus e não a nós. E geralmente nós disciplinamos nossos filhos, queremos ensinar os nossos filhos, porque eles nos trouxeram um certo desconforto, nos deixaram envergonhados. Mas não, a nossa correção deve ser porque ele foi contra as leis de Deus e causou desprazer a Deus e não a nós. É isso que o autor diz, eu achei, é uma verdade, né? A verdadeira disciplina leva ao temor de Deus e não ao temor do homem. Essa é a base da disciplina. A gente, como pai, dentro de casa, ensinando nossos filhos, como sacerdote do lar, né? Geralmente a criança está aprendendo a temer o homem, o temor do homem, porque estamos irados quando nós estamos disciplinados. Nós estamos bravos porque eles fizeram alguma coisa errada. E Deus não fica bravo. E às vezes essa coisa errada feriu a nossa, às vezes as nossas dores, o nosso porquê, e não quando a gente entende a criança só merece ser disciplinada. Né? Uau. Esse livro eu não li ainda, mas é meu próximo, a partir de amanhã. Vamos achar o livro. Eu só senti uma coisa, vou terminar só uma coisa aqui, porque acho que já acabou o tempo, não vai acabar? A gente tem 3 minutos. Olha, a gente está ouvindo muito assim, nada será como antes. Você já deve ter dito, eu disse, dessa pandemia. Ou tudo, isso equivale a dizer, tudo vai ser diferente. Eu vou só ler o que eu escrevi aqui, que eu senti. Tudo vai ser diferente saindo dessa pandemia. É difícil você dizer o que é nada será como antes. O que é esse nada que vai ser como antes? Está lá no ar, Você não, é abstrato, você não sabe. E tudo vai ser diferente. Esse tudo também é muito abstrato. Mas o que podemos dizer saindo dessa... O que pode acontecer saindo dessa pandemia? 3 possibilidades. Você pode sair pior. Então, por exemplo, uma situação, a família se desfez. Houve uma briga, então saiu pior a situação. Pode sair igual, do mesmo jeito, voltar à rotina, onde nós vimos o movimento, quando liberaram um pouco a abertura, a rotina, a turma invadiu a rua 13 de maio aqui em Campinas, que parecia a rua direita lá de São Paulo. Ou então você pode ser melhor, sair melhor. Nós escolhemos. Agora, para sair e ser melhor, é necessário ser transformado. E a transformação só é possível através da renovação da nossa mente. A metanoia, né? A palavra em Romanos 12:2 fala isso. Transformai-vos pela renovação da nossa mente. Então, não adianta querer se transformar sem ter mudado a cabeça. Né? Então, não adianta querer mudar do lado de fora se não mudar interno. Entender, se o seu entendimento sobre família, sobre... E aí, então, o marido... Então, a gente tem que mudar a nossa mente. O que nós percebemos de bom, logo na primeira semana de isolamento, nossa, os homens falam, puxa, que gostoso estar aqui em casa, né? Sentado, colocar o pijama, depois comer sentado com toda a família, jantar, não sei o quê, ver TV junto com a esposa, com os filhos, ver o que ele está estudando e tal. 2 semanas, pode ser que seja a mesma coisa. 3 meses, gente, não está assim mais. Aquilo que era bom e que a gente falou, puxa, eu quero ter sempre isso, não vai acontecer mais, porque já está cansado. Lá em Provérbios diz 13:12, fala assim que a esperança demorada enfraquece, adoece o coração. Mas o desejo que se cumpre, isso é fonte de vida. Se essa pandemia demora muito, a expectativa nossa não é correspondida,
isso nós vamos ficar doentes. Nós vamos ficando doentes. Mas se a gente recebe boas novas, e as boas novas não é o fim da pandemia, a boa nova que recebe de palavra de Deus que vai mudar a sua mente. O Instagram vai quebrar a gente, vai tirar, eu preciso Tudo encerrar bem. para poder Mas salvar. Deus abençoe! Tá bom. Deus abençoe, mil gratidões. E o senhor vai ter que voltar aqui para falar para os homens, ó, estão amando aqui. Ah, tá bom. Ele vai quebrar a gente, o Instagram vai encerrar a gente. Deus abençoe.